E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando é Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer pinturas em preto e cinza, tá? Que é um estilo de pintura muito interessante, tá? Por que isso? Essa pintura, ela é muito boa para você treinar e eu realmente recomendo que você pratique ela por causa que você precisa de poucos lápis de cores. Como assim? Na verdade, não precisa de nenhum lápis de cor, só precisa de poucos lápis. Que seriam lápis de grafite, que seriam aqueles famosos lápis de escrever realmente. Então, se você tiver um lápis de escrever, já vai ajudar, já vai ser necessário para você fazer qualquer desenho desse estilo. Se você tiver mais desenhos assim, mais desenhos, mais lápis para escrever com graduações diferentes, ajuda também. Em que sentido? Cada lápis de grafite ele tem um tom, né? Tem lápis de grafites mais escuros do que outros. Aí, se tu procurar aí, tu vai conseguir perceber isso. Então, se tu tiver lápis assim, ajuda, facilita em alguns momentos, mas não é tão necessária, não é tão importante. Claro, ajuda e poupa bastante tempo. Mas se você não tiver, você consegue fazer também. Como que funciona esse sistema? Você vai fazer todas as sombras, todas as luzes do desenho, só que com uma cor só, que seria o preto. O que que vai mudar? Tu vai pegar em sombras mais escuras, tu vai fazer um preto mais escuro. Em algumas outras sombras tu vai fazer um preto, um tom um pouco mais claro, que seria um cinza. E algumas partes tu vai deixar em branco. Em que sentido? Tu vai trabalhar muito luz e sombra. Então todas as sombras, querendo ou não, são a mesma cor, só muda o tom. Então, olha por exemplo aqui no desenho do Minato. Tu tá vendo que nas extremidades, nas partes das curvas, eu tô aplicando um cinza bem escuro. Não chega a ser um preto, mas eu tô aplicando um cinza bem escuro. Por que isso? Porque como nas extremidades, perto das linhas em volta, perto das dobras da capa dele, tem bastante sombra, por causa que são dobras realmente, então eu preciso dar um contraste um pouco maior. Então ali eu tô aplicando um cinza mais escuro, fazendo um degradê mais puxado para o meio. Porque a capa do Minato em si ela já é branca, então eu vou deixar lá algumas partes brancas. Mas as sombras que eu tenho que fazer nas extremidades eu fiz em cinza. Tá vendo que ali do lado mais ou menos da letra eu fiz umas partezinhas de cinza bem clarinho? Então, ali seria mais algumas sombras. Então já vê que já fiz dois tons de cinza. Nas extremidades eu fiz um cinza escuro e nas outras partes eu fiz um cinza clarinho. Agora na manga eu vou aplicar um cinza bem escuro, quase para um preto. Porque a manga do Minato ela é azul, a cor dela é azul. Como eu só vou usar tons de preto, eu preciso fazer a manga um tom mais escuro do que a capa, porque ela seria mais escura do que a capa. Então, a capa eu vou deixar em branco, com aquelas sombras em cinza claro, um cinza mais médio, pode dizer assim. E agora, nas mangas, eu vou aplicar um cinza bem escuro, quase um preto. Tanto nas mangas quanto nos letreiros dele, que os letreiros do Minato também seriam em vermelho. Então, tu percebe que as cores mais fortes, as cores mais escuras do desenho, normalmente eu tenho que aplicar um tom mais escuro. As cores que seriam mais claro, eu represento elas com um tom mais claro também. Então eu faço esse sistema de contraste, eu faço esse jogo de cores. Então agora eu vou aplicar ali nas letras do Minato esse preto também, né? Pode-se dizer assim. E assim tu já vê que já vai dando um contraste. O que que é importante, né? O efeito de precisão. O que que é importante você entender nesse estilo de pintura? É muito importante você trabalhar principalmente com a luz. Então, você saber deixar pontos em branco desse desenho é muito importante. Porque como você só vai ter uma cor, né? Só vai usar os tons de cinza, pode-se dizer assim. Você deixar algumas partes de luzes estrategicamente, algumas partes assim, nas partes certas, você aplicar luz, deixa as sombras mais escuras naquela volta e deixa aquele desenho com mais contraste. Então ele fica mais vivo. Então, se tu aplicar uma luz no momento certo ali, as sombras na volta daquela luz vão parecer mais escuras. E assim seu desenho fica mais vivo realmente. Então,
por isso é muito legal esse método de pintura, porque ele te obriga a saber fazer luz e sombra, ele te obriga realmente a tu conseguir fazer uma boa luz e sombra, um bom contraste do desenho. Então, isso é muito, muito, muito interessante para treino. Talvez não fique perfeito você fazendo isso de primeira, porque como eu tô fazendo aqui no Minato, lembra que eu tinha falado? Olha como eu tô agora aplicando algumas partes mais escuras para dar um contraste. Tu vê que já deu uma baita diferença no desenho. Só aplicando na letra, ali no fogo, ali embaixo. E todas essas partes que eu tô aplicando em preto seriam partes mais escuras do desenho se eu tivesse aplicado lápis de cores. Por exemplo, a bandana dele também é preta ou azul. Ou seja, é uma cor mais escura que a capa. Então tu perceba que, como se eu fosse fazer ele colorido, a capa seria a parte mais clara desse desenho. E como eu fiz aqui também, a capa continuou a parte mais clara desse desenho. Então tu vê que a capa continua parecendo um cinza, parecendo um branco realmente. As outras partes que seriam mais escuras, realmente estão mais escuras. Então tu vê que o princípio da pintura não muda, ela não vai mudar. Uma pintura colorida com lápis de cores normal ou esse estilo de pintura vai ser os mesmos princípios. O que muda é como eu vou jogar os tons, como eu vou jogar as cores realmente. Então, por isso que é muito bom você treinar com esse método. Ele te obriga a aprender a fazer luz e sombra, ele te obriga realmente a você fazer esse método com bastante paciência, com bastante estratégia. Porque se você fazer muitas partes escuras, ele fica ruim, ele fica estranho. Se você deixar muitas partes claras e não deixar partes escuras, ele também vai ficar ruim. Porque esse desenho é totalmente baseado no contraste entre as cores. Então é realmente totalmente baseado em partes claras e parte escura e os contrastes que elas dão entre si. Então, por isso é muito importante você treinar esse método. É muito bom você treinar esse método. Porque é um erro muito comum dos desenhistas, principalmente desenhistas iniciantes. Quando eles começam a pintar os seus desenhos, ou esses desenhos ficam muito claros, que é 90% das vezes, ou eles fazem algumas partes do desenho extremamente escuro. Então, algumas partes ficam muito escuras a ponto de ficar meio desconecto o desenho, ficar meio estranho, ou o desenho inteiro fica muito claro. E aí parece que o desenho é muito morto realmente, parece que o desenho não tem vida, não tem uma cor, não tá vivo o desenho, por exemplo. Então, é importante você saber fazer essa exata questão, dar o contraste dele, fazer pontos claros e pontos escuros. Então, esse método é um método muito bom para isso. É um método muito bom para você realmente testar isso, você realmente aprender isso, você praticar isso, tá? Novamente, talvez não fique perfeito na primeira vez que você fazer, talvez não fique incrível, não seja um resultado maravilhoso. Mas não tem problema, tá? Isso realmente acontece. Eu vou botar agora a imagem desse desenho, esse exato desenho que eu tô fazendo, um antigo. Eu tô refazendo um desenho antigo nesse vídeo aqui. E tu vai ver que eu tinha vários erros realmente de contraste, vários erros que várias partes, principalmente no Minato em si, ele ficou muito claro em algumas partes, então não deu uma sombra muito legal. A Kyuubi também tinha erros de esboço. Então tu vê que eu consegui evoluir vários quesitos, mesmo no mesmo estilo de pintura, fazendo exato o mesmo estilo de pintura, tu vê que eu consegui deixar um desenho muito mais vivo nesse desenho aqui do que no anterior. Porque eu consegui realmente aplicar mais luz e sombra, dar mais contraste, entender um pouco melhor partes mais escuras, eu consegui fazer realmente mais escuras, partes mais claras, eu consegui deixar esse aspecto melhor. Então, é natural que você evolua aos poucos, mas como eu falei, o importante é você evoluir, o importante é você tentar esse método para te obrigar a evoluir, te obrigar a realmente a crescer, a melhorar esse aspecto da sua pintura. É muito, muito, muito importante que sempre que você quiser desenhar, você quiser realmente continuar progredindo seu desenho, você teste coisas novas, você evolua, você faça estilos de pinturas diferentes. Então, não só nesse estilo de pintura aqui, mas tem vários outros que eles te ajudam, eles te obrigam realmente a você melhorar. Por quê? Cada estilo de pintura tem suas peculiaridades e cada estilo de pintura tem suas partes principais. Então, por exemplo, se você vai fazer um realismo, tranquilamente a parte mais importante de um realismo é a mistura das suas cores. Por que isso?
Porque se você fazer um realismo e não misturar as cores, vai ficar com muitos espaços brancos, vai ficar muito marcada a sua pintura. E como você está fazendo realismo, vai ser uma pessoa realmente real, uma pessoa que existe, uma pessoa que tu vai reconhecer. Se você fazer uma pintura com muitos pontos brancos, ou uma pintura que não ficou homogênea, vai ficar muito estranha. Pode ter feito uma luz e sombra incrível, um contraste maravilhoso, um esboço perfeito, mas se ficou com pontos brancos no desenho, vai ficar muito estranho, por causa que tu tá vendo o rosto e o rosto humano ele não tem esses pontos brancos, ele não vai ter essas falhas na pintura. Então, isso vai ser um ponto crucial para o desenho realista. Tu tem que fazer uma pintura bem homogênea, tu tem que fazer uma pintura que realmente não fique pontos brancos, não fique falhas nela. Então, se você for fazer realismo, com certeza a coisa que você mais vai precisar se preocupar é a parte da mistura das cores. Então, isso é muito importante. Então, fazer realismo é muito bom para treinar isso. Nesse desenho aqui que eu estou fazendo, é muito bom você treinar luz e sombra, o contraste que dá elas. Como eu falei, se você fazer muitas luzes e não fazer sombras, esse desenho vai ficar muito estranho, vai ficar muito claro, vai ficar muito morto. Agora, se tu fazer muitas sombras e não dar luz, ele vai ficar muito escuro, vai ficar estranho também. Então é importante você saber fazer isso. Olha agora como eu tô fazendo aqui meio que o fundo. Tu vê que as árvores ali, o que eu peguei e fiz nas árvores? Eu só fiz linhas na horizontal mais escuras e deu esse aspecto meio de árvores assim. E agora eu tô tentando fazer mais ou menos um degradezinho. Ali eu tava meio que seguindo assim na minha cabeça, não tinha bem uma exata coisa que eu fiz. Um pouco do que eu lembrava que eu tinha feito antes e eu tava tentando fazer agora para dar esse aspecto também, tá? Então, tu vê que novamente, tô tudo usando só um tom, agora um pouco mais claro, por exemplo, para tu ter uma ideia, essa montanha, essas árvores, se não me engano, foi um pouquinho mais claro do que as mangas ainda foi um pouquinho mais escuro, mas meio semelhante disso. A diferença é que as mangas eu preenchi mais e aqui eu fiz em sentidos, eu fiz em linhas como se fossem rachuras. E também é uma dica também, tá? Treinar rachura também é bem interessante. Se você não sabe fazer rachura, eu te aconselho a clicar na playlist tutoriais de desenho. Se você nem sabe o que é rachura, rachura é aquela técnica de mangá que os mangakas usam para, ao invés de fazer sombras, usar aquelas linhas para fazer sombras. Por que eu te aconselho a treinar ela? Porque, como eu falei, ela é um método de pintura diferente e como você não usa cor nenhuma, você só trabalha com sombra, então é muito bom você usar ela para realmente treinar essa luz e sombra. Então ela é um complemento muito interessante dessa própria técnica que eu estou usando aqui. Então, se você quer fazer ela, se você realmente gostaria de fazer ela, que é o que eu recomendo, você treinar ela, é muito, muito, muito boa para sua pintura. Vou deixar no final na playlist tutoriais de desenho, tá? Uma playlist que tem várias dicas de tutoriais, vários vídeos assim ensinando passo a passo vários elementos do desenho. Então no final desse vídeo, clica na playlist, tá? Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, aqui no desenho do Minato, tu vê que agora eu já tô quase meio que finalizando, só vou fazer a parte da direita. E tu vê que a Kyuubi, por exemplo, a Kyuubi eu não fiz ela tão escura, eu fiz ela um cinza meio médio, assim, um cinza meio claro. Por que eu não fiz a Kyuubi tão escura? Porque eu não queria que ela chamasse tanta atenção. Era uma parte um pouco mais secundária do desenho. Eu dei um pouco mais de destaque pro Minato, então tu vê que o Minato ele tem mais partes escuras, mais partes claras, mais degradê entre ele, mais atenção ao Minato em si do que a própria Kyuubi. A Kyuubi eu fiz um pouco um cinza claro, só provavelmente para dar uma cor na pele dela, para não ficar, por exemplo, na mesma cor do fundo, que o fundo vai ser branco, o fundo vai ser a cor da folha. Então eu tinha que aplicar um tom na Kyuubi, nem que se fosse um cinza bem claro, para ela ter realmente, né, para tu ver que é a Kyuubi, para tu não confundir com a própria folha. Então eu fiz esse cinza meio claro da Kyuubi e fiz algumas sombrazinhas nas caudas dela, puxando meio que um sistema de pelo, assim, como se fosse algum sistema de fio, para dar um aspecto mais de pelo do que só uma parte líquida, só um corpo em si, tá? Então não foi difícil fazer a Kyuubi, como eu falei, esse desenho aqui eu tava meio que puxando um pouco muita coisa da minha cabeça, tá? Então não tinha uma referência muito boa para me basear. Então eu tava meio que puxando como que eu ia fazer cada elemento, como eu achei que ia dar certo. Ficou perfeito? Não. Tinha partes que eu podia assim melhorar, tanto no esboço quanto na pintura, mas sempre vai haver isso, tá? Não tem problema isso também, porque tu sempre vai ter coisa para melhorar.
Se eu fazer esse desenho daqui a um ano, eu tenho certeza que eu vou mudar algumas coisas nele. Mas, como eu falei, não tem problema isso. Sempre isso vai ter coisa para melhorar. Tu nunca vai ficar perfeito no desenho. Sempre vai ver coisas que tu pode evoluir, sempre. Então, o importante é você continuar treinando, continuar se dedicando e também continuar sempre tentando coisas novas, sempre tentando evoluir coisas novas. Como eu falei, esse desenho eu fui tentando me basear um pouco da minha própria cabeça, realmente. Eu sabia o que tinha que fazer e fui testando coisas novas para fazer melhor, para realmente ficar o desenho melhor possível. Acertei algumas, errei outras, mas o importante é que eu tentei e eu vou continuar tentando até realmente achar coisas perfeitas, achar métodos de pinturas melhores para os meus desenhos daqui para frente, tá? Então, eu recomendo muito fazer esse estilo de preto e cinza. Se você for com uma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo, tá? Mas ele realmente é um método muito legal para você treinar luz e sombra, você realmente aprender e te obrigar a evoluir. Novamente, se não ficar perfeito, não tem problema. O importante é você treinar, o importante é você se esforçar para você melhorar o seu desenho. Então, se ficou muito claro, se não soube dar o contraste certo, não tem problema, tenta esse desenho, faça os coloridos, depois tu tenta novamente, que tu vai ver que tu vai, cada desenho que tu for fazendo desse estilo de pintura, tu vai melhorando. E tu vai ver, melhorando esses teus desenhos nesse estilo de pintura, tu vai melhorar os teus estilos de colorido também, tá? Porque como eu falei, uma coisa assim sempre vai agregando a outra, uma coisa sempre vai melhorando a outra. E novamente, não pare só no estilo de pintura, tá? Faça realismo, faça rachura no final da playlist, tu vai ver isso. Faça semi-realismo, também tem no final da playlist assim, também tem isso. Então faça estilos de pintura diferentes que vão te agregar e vão te ajudar a melhorar seu desenho cada vez mais, tá? Então foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, me ajuda demais. Clica na playlist aqui e até um próximo vídeo. Tchau!